Beleza? Tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo aqui para vocês, começando a teoria do estudo dos vetores. Vamos fazer um esqueminha aqui, ó, para vocês me acompanharem legal. Deixa eu ficar no cantinho aqui e qualquer coisa a gente vai conversando. Esse vídeo também está no canal Vilmão Explica. Bom, para que estudar vetores? Vai chegar agora uma época para a gente aplicar a noção de vetores, né? Então, primeiro, uma introdução, eu vou mostrar a diferença do que é uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial. O porquê, a necessidade de você ter o estudo dos vetores, tá? Eu coloquei um texto aqui na física básica, física elementar, a gente tem, é importante, né, saber e entender a diferença do que é uma grandeza vetorial e o que é uma grandeza escalar. Por que a gente tem que estudar isso aí? A grandeza escalar é apenas uma quantidade, né? É uma quantidade que completamente determinada pelo valor, que é a magnitude, e a sua unidade. Então, quando você tem uma grandeza física, por exemplo, o tempo, basta você colocar um número, o valor e a unidade, ela já está bem definida. Essa é uma grandeza escalar. Então, o tempo, a massa, tudo que você classifica com o tempo, com o valor e com a unidade, a gente classifica como grandeza escalar. Aqui coloquei alguns exemplos: massa, tempo, volume, temperatura, né? E outros. Já a grandeza vetorial, para ficar completamente definida, né, e caracterizada, a gente precisa do valor, que é a intensidade, da direção e do sentido. Então, por exemplo, aqui, ó, velocidade. O valor dá o módulo da velocidade, mas para que lado? Qual a direção? Qual é o sentido? A mesma coisa acontece com a aceleração, com a força, com o deslocamento. Você não precisa decorar quais são as grandezas escalares e as vetoriais. Basta você se perguntar: encaixa eu colocar direção e sentido para aquela grandeza? Se for necessário uma direção e um sentido, ela é uma grandeza vetorial. Caso só o número classifica completamente, aí ela passa a ser uma grandeza escalar. Ok? Então vamos lá. Noções de vetores. Como que a gente classifica um vetor? O vetor a gente determina por uma seta, onde essa seta tem três aspectos importantes. Primeiro, o tamanho dela representa o módulo, o valor. Então, por exemplo, se eu falar para vocês, esse aqui é um vetor que vale 5, e querer desenhar um vetor que vale 10, eu vou ter que desenhar uma seta o dobro do tamanho. Então, esse aqui é o módulo, ou também intensidade. Veja que a gente representa um vetor com a letra e uma flechinha em cima. Essa flechinha não acompanha essa daqui. Essa aqui pode ser para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Em cima da letra é sempre assim. Ela está determinando que o V, velocidade no caso, seria uma grandeza vetorial. É uma classificação, uma representação. Então, vou dar um exemplo aqui. Intensidade, módulo. Por exemplo, 5 metros por segundo. É o valor dessa velocidade. Ok? Esse seria o valor, o módulo dela. Direção. Cuidado para você não confundir a direção com o sentido. A direção é a linha geral aqui, ó. No caso aqui ela seria horizontal. Pode ser vertical, horizontal, diagonal, tem várias classificações. Direção é a linha. O sentido é para onde a linha aponta. Então, no caso aqui seria para a direita. Pode ser para a direita, pode ser para a esquerda, para cima, para baixo. Se você tiver uma classificação geográfica, pode ser para leste, para sul, norte, e assim vai. Então, esse é o básico de um vetor. Em cinemática, muitas vezes, até agora, no curso, a gente queria calcular a parte escalar de algumas grandezas. Então, ele pedia a velocidade escalar, estava interessado só no valor. Aceleração escalar, só no valor. Mas,
conforme o curso vai avançando, a gente vai ver que é preciso, além do valor, determinar, às vezes, a direção e o sentido para classificar corretamente o que está acontecendo. Ok? Eu fiz um parênteses aqui de uma revisãozinha matemática, vou jogar na tela, que vai ser muito necessário aqui para os estudos vetores, que é o teoremazinha de Pitágoras, a noção de seno, cosseno e tangente. Tá? Isso usa muito para cálculos de exercícios que envolvem vetores. Teorema de Pitágoras, você sabe, hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, seno do alvo, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente, hipotenusa e a tangente, que é o seno sobre o cosseno, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, isso usa muito nos vetores. Ok? Agora vamos começar com as operações. Vou ensinar aqui a adição de vetores pela regra do polígono. Então, repara no que a gente vai conversar. Eu desenhei aqui 3 vetores representados num papel quadriculado. E eu quero obter o módulo vetor soma. Erro e confusão que os alunos fazem sempre. Deixa eu voltar aqui. O pessoal acha que somar o vetor é pegar esse tamanho, somar com esse tamanho e somar com esse tamanho. Vai dar um tamanho grandão. Não é isso. Não é uma soma de números, e sim de setas. Presta atenção para você não confundir. O que a gente tem que fazer pela regra do polígono? Eu escolho uma seta para ser a primeira e vou encaixando as setas seguintes no final da primeira, encaixo a segunda, sem mudar a direção da seta, né? Veja aqui, ó, tem o vetor A. Eu vou encaixar o vetor B aqui no final. E assim por diante eu vou encaixar o vetor C no final do B. Então essa que é a regra do polígono. Peguei o vetor A que já estava lá, mudei a posição do vetor B, encaixei, mantendo certinho o mesmo tamanho dele, não posso mudar. Fui lá, encaixei no final e encaixei no final. Entendeu? Agora, qual que é o vetor soma? O vetor soma, ele vai ligar o começo do primeiro com o final do último. Tá lá. Esse é o vetor soma. Esse S aqui representa a soma do A mais o B mais o C. Entenderam? Essa é a regra do polígono. Com 2, com 3, com 4. Quantos vetores? Você vai encaixando um no final do outro, começo do primeiro, final do último. Vetor soma. Agora, para descobrir o valor dele, porque por enquanto eu fiz a representação gráfica, o desenho. O valor, como é que eu faço para descobrir esse tamanho? Se eu estou num papel quadriculado, é fácil. Eu vejo o que ele tem de base, o que ele tem de altura e o que ele tem de base. Fica vendo aqui, ó. Opa! Ó. Quer ver? Repetir o desenho. Quantos quadradinhos ele tem de base, de altura? 2 unidades. Quantos quadradinhos ele tem de base? 8 unidades. Então eu fecho um triângulo Pitágoras aqui e descubro o módulo do vetor soma. Olha aqui, ó, cálculo para você ver. Aplicando o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, 8 ao quadrado, 2 ao quadrado, 68. Não está dando legalzinho, mas vai ficar como resposta o vetor soma raiz de 68 unidades. A unidade seria o tamanho de cada quadradinho. Pode ser 1 centímetro, 1 metro e assim vai. Beleza, moçada? Essa é a regra do polígono. Por exemplo, vou aprofundar aqui. Se ao invés de somar o vetor, vamos voltar lá na figura. Se ao invés de somar o vetor B no A fosse para subtrair, o que é fazer menos? É inverter essa seta. Menos do vetor não significa que ele vai valer menos 10, menos 5. No caso aqui, ó, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Então ele viria menos 5. Não. Menos no vetor é mudar essa orientação. Então ele iria encaixar aqui e iria subir. Ao invés de encaixar o vetor B para baixo, eu iria encaixar o vetor B, menos B, vetor para cima aqui. Entenderam? Isso seria para fazer a subtração. Deixa eu voltar lá.
Olha um exemplo de um exercício agora. Ó. Eu tenho aqui, ainda na regra do polígono, tá? Eu tenho aqui 4 vetores, perdão. O A, o B, o C e o D. E eu quero obter a soma. 2 jeitos para fazer. Primeiro jeito, eu vou correr rápido aqui para vocês verem. Eu pego o meu vetor A, desenho. No final eu encaixo o vetor B, encaixo o vetor C, encaixo o vetor D. Gostaram da animaçãozinha? Aí agora, começo do primeiro, final do último. Esse seria o vetor soma. Ok? Usando a regra do polígono. Vamos voltar. Outro jeito, um jeito até mais fácil para esse caso aqui. Você não tem o vetor B 3 quadradinhos para cima e esse aqui 2 para baixo, já pode fazer a diferença. 3 menos 2 já daria 1 para cima. E aqui, 3 para cá e 2 para cá, você já pode cancelar. Ficaria 1 para o lado do A. Aí no final da história, você ia ter isso aqui, ó. 1 quadradinho para cá, que seria esse aqui, e 1 quadradinho para cima, que seria esse aqui, ó. E aí o teu vetor soma seria esse aí. Igualzinho o que aconteceu aqui, ó. Ok? Entenderam? É isso. Agora, para descobrir o valor dele, por enquanto eu fiz apenas o módulo. Para descobrir o valor, faço um Pitágoras aqui, ó. 1 quadradinho 1, outro quadradinho 1, Pitágoras dá 2 aqui, extraiu a raiz de 2 centímetros. No caso, eu estou imaginando que cada quadradinho tem 1 centímetro. Beleza, moçada, regra do polígono. Agora vamos ver a regra do paralelogramo para fazer a mesma coisa, somar vetores. Deixa eu explicar aqui. Regra do paralelogramo só dá para fazer com 2 vetores. Ok? Ó, 2 vetores. Lá no polígono eu fazia com 3, 4, 5 vetores, aqui só 2. Então eu quero somar o vetor A mais o vetor B, obter o vetor soma. Lembrando, mais uma vez, não é simplesmente pegar o valor do A e o valor do B e somar, é por desenho que a gente faz isso. Então eu vou pegar o A, vou pegar o B, desenhar os dois saindo do mesmo ponto, tá vendo a diferença? O polígono eu colocava no final, aqui eu coloco os dois saindo do mesmo ponto. Aí eu traço as paralelas, por isso que chama a regra do paralelogramo. Esse aqui seria paralela ao B e esse aqui paralela ao A. Onde elas se cruzam eu marco aqui e faço o meu vetor soma. Olha lá. E para descobrir o valor, se tivesse dado um triângulo retângulo, com ângulo aqui alfa 90 graus, poderia aplicar o Pitágoras de novo. Mas como esse não deu 90 graus, então você tem que fazer essa fórmula aqui, que é a formulinha para fazer a soma dos vetores. É o A ao quadrado, B ao quadrado, 2 vezes AB, cosseno do ângulo entre eles. Tá certo? E aí você descobre o vetor soma. Filmou? E se for para fazer a subtração, por exemplo, ao invés de fazer A mais B, eu quero A menos B. Pega esse B e inverte ele para cá assim. E faz a mesma coisa, com as paralelas e tudo mais. Só que aí não vai ser mais esse ângulo alfa, vai ser um outro ângulo que vai aparecer aqui. Entendeu? Então, aí, calculando esse valor, esse módulo, você descobre o módulo do vetor soma. Quer ver? Vou fazer um exercício para vocês verem aqui. Ó. Eu tenho 2 homens, puxo um caixote exercendo 2 forças. Olha lá o desenho, o caixote está aqui, uma força de 60. Esse aqui é KGF, não é Newton, é quilograma-força, é uma outra unidade que a gente vai ver mais para frente, e outro 80. Olha lá. Imaginar que essas forças sejam perpendiculares, formando de 90 graus aqui. Tá ok? Eu quero descobrir a resultante. A resultante na física nada mais é do que o vetor soma. É somar os dois. Então, ó, traço as paralelas. Beleza? Traço, sai da origem aqui e bate no encontro das paralelas. Esse aqui é o vetor resultante. Para descobrir o valor dele agora, o módulo, é simplesmente fazer o Pitágoras, entre 6 e 8 é 10, vai dar 100 aqui a resposta. Beleza, moçada?
Deixa eu aumentar a minha carinha aqui para ver vocês melhor. Joia? É isso aí. São os vetores. Daqui a pouco vai ter um vídeo complementar para estudar a decomposição dos vetores. Tá bom? Abraço para vocês.